Oi pessoal, aqui quem está falando é o Marcos. Eu vou trazer para vocês o vídeo CBET na prática com o Poker Assistant by Players. Bom, a CBET é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar porque a CBET já é a primeira informação, é a primeira jogada que a gente vai fazer pós-flop. Então já tivemos as ações pré-flop e agora nós vamos ter que começar a tomar as decisões pós-flop. Então o que é a CBET? A CBET é a aposta no flop em continuidade à agressão pré-flop. Então eu trouxe para vocês aqui duas situações. Na primeira, nós temos aqui os blinds, nós temos aqui um oponente que deu raise e um oponente deu call, ok? Deu call no raiser. No flop, esse oponente que deu o raise efetuou o bet. Isso aqui é uma c-bet, ok? Ele foi o agressor pré-flop e efetuou a continuation bet no flop. No segundo caso, aqui embaixo, nós temos também o small e big blind. Nós temos aqui um oponente que faz o raise, um outro jogador faz a tribet, aqui, e o primeiro oponente dá o call, aqui em cima. Depois, já no flop, esse primeiro oponente que fez o raise e deu call, ele efetua um bet. Essa jogada aqui não é uma c-bet, ok? Ele fez, na verdade, uma donkey bet. Por quê? Porque a agressão estava com o nosso jogador aqui embaixo. Esse cara foi o agressor, quem fez a tribet. Foi a última ação agressiva no flop. Tá? Se outro jogador tivesse, por exemplo, o small blind, tivesse forbetado, quem teria a oportunidade de se betar era o small blind. Tá? Se ele desse mesa, ninguém mais tem chance de se betar. Não adianta, por exemplo, um desses dois aqui terem feito o aumento que é uma c-bet. Então, esse caso aqui não houve c-bet, ok? Então, o que é o c-bet percentual? Ele é um percentual resultante do número de vezes em que o jogador efetua o c-bet pelo número de oportunidades em fazê-lo. Então, lembrando, quando é a oportunidade dele fazer? Ele tem que ser o agressor, e se ele for o primeiro a falar depois do flop, se ele apostar, é a c-bet. Se não, digamos ele esteja no botão e ele ter dado um tribet para um jogador no meio da mesa, que deu o raise do meio da mesa, ele tem que esperar esse jogador da mesa para depois ele apostar no flop, certo? Se o oponente anterior apostar primeiro, ele perdeu a oportunidade. Assim como pode acontecer se, por exemplo, ele aumentar de posições finais de mesa ou de meio de mesa, todos foldarem e o small blind der o call, ou o big blind der o call. Se o Big Blind e o Small Blind e o Big Blind derem mesa e a ação chegar nele e ele apostar, aí sim é uma c-bet de novo. Tá? Ou se ele não apostar, ele teve a oportunidade de dar a continuation bet, mas não a fez. Okay? E como ela é usada? A estatística da c-bet, o c-bet percentual, é usado para interpretar se a c-bet está sendo feita por valor ou por blefe. Então, um valor muito alto de c-bet quer dizer que ele faz isso, o jogador faz isso com qualquer coisa, não importa as cartas que ele tenha. Um valor muito baixo, né, mais baixo, quer dizer que ele faz isso mais por valor, ele tem jogo. Tá? E onde o Poker Assistant demonstra isso? Ele demonstra isso na barra de ferramentas, você consegue ver aqui embaixo, na barra de ferramentas. Então, o c-bet percentual, 4 oportunidades, 75% de c-bet. Então, vamos aqui a alguns exemplos de jogo para ficar um pouco mais claro aí do que é um percentual de c-bet bom, que é um percentual de c-bet muito alto. A gente vai pegar esse mesmo jogador, que teve 4 oportunidades e c-betou 75% das vezes. Quais as probabilidades conhecidas? O que a gente conhece do poker aí do nosso estudo? Quer dizer que a chance de eu acertar um par no flop, se eu tenho duas cartas que não são par, por exemplo, eu tenho um Ás e Rei, um Dama Valete, um 10 e 9, a chance de eu acertar uma dessas cartas no flop é de aproximadamente 32% das vezes. E a chance de acertar as duas no flop, eu fazer dois pares, é de mais ou menos aí 2% das vezes. E é claro, então, para eu acertar uma trinca com base nessas duas cartas, caso eu não tenha um par ainda na mão, de eu acertar uma seguida de cara já no flop, esse valor é muito menor do que esses 2%. Então a gente pode fazer uma conta aí que 1/3 das vezes é um percentual que a c-bet esteja sendo feita por valor. Tá? Então, nesse caso aqui, um c-bet de 35% é um valor muito alto. Então, ele está fazendo isso além do que ele realmente precisa. Porque mesmo que ele tenha lá, ele é um cara tight, ele tem Ás e Rei.
na hora que vê o flop 3, 7 e 8, é óbvio que ele não tem nada, ele está com só duas overcards. Então, se ele vai se betar, ele está colocando dinheiro a mais no pote para que uma pessoa lá no botão, por exemplo, que tenha acertado mais esse range, tenha a chance de ter mais valor do que ele. Então ele está colocando exageradamente aí dinheiro no pote. Então a gente tem que prestar atenção aí nas oportunidades. Então eu tenho aqui um outro exemplo. Tá? Aqui já tem uma historinha para a gente contar. Então um oponente aumenta a pré-flop e nós pagamos. Então aqui a gente tem lá o small blind, big blind, um oponente aqui no meio da mesa da raise e nós damos call aqui. E aí no flop veio o As, Rei, Dama. E para completar a ação aqui, esse jogador é um semi-lose, ou seja, ele joga aí 26% das mãos, até 26% das mãos, e ele está se betando esses 75% das vezes. Então eu aqui, eu que dei o call, nós estamos nessa posição aqui. O que é melhor fazer nessa opção? A gente sabe que ele está jogando, colocando mais dinheiro do que deveria na C-Bet. Ele é um jogador semi-lose, ou seja, então ele joga quase todos os ases, ás com carta baixa, ás 3, ás 5. Ele joga alguns reis, né, reis que fazem sequência, reis até o 9, a 8, 7, né. Ele joga todas as Broadways, ele joga pares menores. Então, o que é uma boa ideia aqui? Eu tenho valor para dar um call aqui? Ou, por exemplo, se eu tiver aqui um rei dama na mão, eu tenho um valor bom. Então vale a pena dar o call nesse cara? Pergunto para vocês, vale a pena dar o call nesse cara? Agora, por exemplo, eu tenho 7 e 8 aqui. Eu dei um call para ele nele no botão de 7 e 8. Veio Ás, Rei e Dama. E o cara foi lá e se betou. Vale a pena dar o call? Então, se eu der o call nele, eu vou dar o call por quê? Que eu vou dar call se eu tenho um 7 e 8? Eu vou dar um call já bem atrás. Provavelmente pode ser que ele tenha acertado alguma coisa. Né? E a gente com 7 e 8, a gente está no limite do range dele. No limite inferior do range dele. Ele pode ter alguns pares, até o par de 7, o par de 8, ele pode ter o par de 6, de 5, ele está na nossa frente. Ele pode ter um Ás e alguma outra coisa. Então, dar um call aqui tem que ter algum outro objetivo. Eu vou flotar o cara para ver se ele pede mesa no turn. Né? Dependendo do que vier, vai dar mesa. Agora, eu dei call. Aí vem um 7 no turn. O cara beta outra vez. Então, agora a gente tem os nossos 7 e 8 e virou um parzinho. Será que esse cara ainda não acertou nada? Ou vale a pena dar um call de novo? Então, a gente tem que tomar cuidado para não se complicar de acordo com o board. Então a gente não pode esquecer nunca disso. Não é só olhar a estatística. A gente tem que olhar o conjunto das estatísticas e ver se isso está fazendo sentido. Senão não vamos pôr a gente dinheiro na mesa, ficar dando call, né? Vamos adotar uma estratégia diferente, ou mais agressiva. O cara betou. Eu acho que ele está no blefe. Então vamos aumentar. Vamos deixar a situação difícil para eles. Para ele tomar. E não vamos deixar a situação para a gente. Então a gente pode se ver aí numa situação de pote maior, né, um pote muito grande, e se ver numa situação complicada. No terceiro exemplo, eu trouxe para vocês uma situação um pouco mais complexa. E é uma situação ideal para vocês conversarem entre si, com seus amigos e com seus técnicos, para ver qual é a melhor situação aqui nesse caso. Que é uma situação que pode ocorrer, é normal de jogo. Então, o que aconteceu? Nós aqui do meio da mesa efetuamos um aumento. Okay? O jogador, um oponente, tribeta a gente. E a gente vai lá e efetua o call. Tá? No flop, veio Ás, Dama e 10. E as nossas cartas são um rei e um valete. Ou seja, eu estou nuts. A gente sabe que o nosso oponente é um cara tight que se beta 20% das vezes. Então, se eu der mesa, a oportunidade da C-Bet vai para ele. E ele tem 20% de chance de fazer a C-Bet. Se ele não fizer e der mesa, a gente vai estar perdendo uma street para apostar. Então a gente vai estar perdendo a oportunidade de crescer o pote. Então o que é melhor fazer aqui? Pedir mesa ou atropelar a oportunidade de C-Bet aqui, dar uma donkey bet e sair apostando? A resposta aqui está num conjunto de fatores. Primeiro, qual é o range do cara tight? A gente sabe que ele tem, com certeza, aí 10-10 mais. Provavelmente deve ter um 9-9, um 8-8. Tem Broadways. Com certeza tem Broadways. E praticamente mais nada. Dificilmente vai ter um par menor. E tem um fator importante aqui, que é o tribet do jogador. Isso coloca ele mais acima do range dele. Então, o que com certeza ele deve ter? Pares altos, par de ás, par de rei, par de dama.
Ele pode ter Ás e rei, Ás e dama, talvez tenha um Ás valete. Ele pode ter rei valete, já é difícil, né? Ele ter um rei valete, porque ele tribetou. Se ele vai tribetar com rei valete, é mais fácil ele ter dado um call, né? Ele pode ter um par de 9. Pode ter o par de 9, né? A gente não pode descartar. Então vamos pensar que ele tem de par de 9 para frente, certo? Não tem um rei valete para empatar com a gente. Pode ser que tenha o par de valete, pode ser que tenha o par de 10, o par de dama, o par de rei, o par de ás. Pode ter ás e rei, ás e dama. Então ele tem valor, com certeza ele tem valor. Então não vale a pena eu apostar aqui. Se eu apostar, é mais provável que ele dê call, certo? Ou ele vai dar call, ou ele vai aumentar em cima da gente. E a gente com o nuts vai ficar tranquilo, vamos dar call também, e vamos esperar vir o turn a gente vai apostar outra vez. Então, qual é a chance aqui desse cara foldar? É muito pouca, né? É muito baixa. Porque se ele tiver o par de rei, pode ser que ele não queira largar na primeira aposta, né? E se a gente pede mesa, pode ser que ele pede sua mesa atrás com medo do ás. Se ele tiver um par de valete, se a gente pedir mesa, provavelmente ele deve pedir mesa também. Por exemplo, eu, se fosse ele, já pediria a mesa, porque já tem o ás e a dama acima de mim, e eu sou um jogador que deu raise e deu call, ou seja, estou com um range também bom, não estou com um range também tão ruim. Com certeza eu não vou mostrar nenhum 7-8 para ele aí, né? Vou mostrar um 10 e 9? Difícil, difícil. Certo? Então aqui a gente sabe que vai ser um embate em que vai rolar muitas fichas. Então vale a pena apostar aqui por valor, não tem sentido. Mesmo ele tendo um c-bet baixo, não tem por que eu passar e dar oportunidade para ele. É melhor eu sair apostando aqui. Tá? Essa é a minha opinião. Mas vocês podem discutir em vocês e ver o que acha melhor. Ele vai apostar. Se você pedir mesa, ele aposta. Se ele tiver com um valor muito grande, um ás e dama ou uma trinca, ele vai apostar. Aí tem chance da gente fugir. Então será se ele está com uma mão tão forte ele não vai slow playar a gente, né? Então aqui é uma discussão boa com base nos indicadores que você tem, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí o conceito da CBET. Lembrando que a CBET não é só ela que precisa ser visualizada, a gente tem que olhar todos os outros indicadores, né? Se o cara é tight, se o cara está fazendo muito VPIP, se tem um VPIP muito forte, né? Se ele tribeta muito, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima da série. Obrigado. Tchau, tchau.